Sejam muito bem-vindos ao nosso Vineyardcast, o podcast da Igreja Vineyard Central. Esse é o nosso podcast oficial que foi criado para edificar as nossas vidas e nos aproximar ainda mais de Jesus. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso 6º episódio e hoje nós vamos dar continuidade. Hoje é parte 2 de um assunto muito profundo, muito impactante, mas agora nós temos mais uma convidada para participar desse podcast de hoje. Então fica aí comigo, caneta, papel na mão, te senta, porque esse assunto de hoje vai render. Chama a vinheta pra gente, diretor. Bom, pessoal, do meu lado direito aqui nós temos uma convidada muito especial que já esteve com a gente no episódio 5º episódio, né? A parte 1 desse tema de hoje, que é sobre a identidade da mulher e o impacto de viver a sua essência, que inclusive foi uma roda de conversa que tivemos aqui na nossa igreja agora nessa última terça-feira. E se assim como eu, você não pôde participar, agora a gente vai ter aqui em primeira mão um podcast pra gente poder se deleitar mais sobre esse assunto e aprender muito. Então, pastora Angelita Campos, eu falei pra ela que eu vou chamar ela de pastora para sempre. Ela é terapeuta cristã, ela é pós-graduada em neurociência do desenvolvimento. Gente, ela é pedagoga, foi professora por muitos anos. Ela é pastora fundadora desta igreja aqui desde 1996 e atuou como pastora aí desde 1992. É chão, viu? É bagagem. É muita história para contar. Queria agradecer a senhora mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje e falar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar E aqui do meu lado de esquerdo, me perdoa, pastora, aqui do meu lado esquerdo nós temos nada mais nada menos do que pastora Elke. Hoje nós temos aqui duas pastoras, duas convidadas de peso para falar sobre esse assunto profundo que vai penetrar aí nossa alma. E você já sabe, né, porque eu já apresentei muito ela, que é arretada. Minha discipuladora, minha pastora, minha amiga. Tenho muito prazer em servir com ela. Aprendo com ela todos os dias. Estou muito grata por a senhora estar aqui com a gente mais uma vez hoje. Muito obrigada. Muito bom estar aqui, muito bom estar ao seu lado. E muito bom estar ao lado da Angelita, que me acompanha, que me ajuda, que eu amo tanto. Então é um prazer. E nós não poderíamos deixar de dar continuidade pelo nível e importância do assunto e pelo nível que a Angelita tem para acrescentar na minha vida, nas nossas vidas. Sim, e para cada pessoa que também, está ouvindo, né? Sim, e gente, hoje com certeza eu precisei pedir ajuda para os universitários, porque apesar de amar sobre neurociência, sobre psicologia, sobre comportamento humano, eu sou uma bebê aqui, gente, no meio dessas duas mulheres grandiosas. Então eu falei, pastora El, que sente aqui comigo, vamos entrevistar a Angelita Campos, porque vocês têm muito assunto em comum, muitas coisas que acontecem, né, na liderança dessa igreja, e fora dela, a vida, né, do pastoreio, a vida ministerial, mas também a vida como empresária, como profissional, terapeuta. Então tem tanta coisa que vocês podem compartilhar, que agregam, que experiência, conhecimento com a gente. Então hoje eu pedi, gente, claro, reforço, ajuda dos universitários aqui do meu lado. Então eu já queria que a senhora conduzisse a primeira pergunta aqui nessa parte. Na verdade, para mim vai ser um aprendizado, são questões que sempre permeiam o nosso pastoreio, que a gente se preocupa, a gente está querendo cada dia mais ser uma igreja relevante, e para ser uma igreja relevante a gente precisa aprender. E hoje eu queria perguntar para a senhora qual o perigo de uma igreja não viver essa vida integral? Qual o perigo da igreja não cuidar das emoções também, né? Além da espiritualidade? Então é um prazer estar com vocês no episódio 2. Eu quero começar parabenizando, né, a liderança da Igreja Central, que já há um longo período vem se preocupando, né, oferecendo para a igreja, para o corpo de Cristo, um lugar seguro para ser trabalhado as emoções. O nosso Criador, ele nos fez integrar. Somos corpo físico, somos o espiritual e somos também a mente, as emoções, né? Então, o grande perigo de só tratarmos da espiritualidade e deixarmos as emoções de lado é o uso de máscara, pastora. Esse é o principal perigo. Por quê? Se eu estou em um lugar onde eu não posso trazer as minhas emoções, eu vou
usar uma máscara. E aí a espiritualidade, ela vai se tornar vazia. Esse é um dos maiores perigos de máscara. Então a gente poderia dizer, a grosso modo, que se você só vive a espiritualidade e não trata as emoções e não se atenta às emoções, você pode viver um evangelho incoerente? Com certeza. Você vai viver na sala das boas intenções. Explica um pouco mais. Você não vai ficar na sala da graça, né? Na sala das boas intenções, você não pode demonstrar suas emoções. Você não pode demonstrar tristeza, angústia, raiva, né? Então você vai viver na sala das boas intenções e Jesus não está nessa sala. Jesus, ele está na sala da graça. Ele criou as nossas emoções. Agora, como que junto com a minha espiritualidade eu posso administrar as minhas emoções? Olha como é lindo isso, né? Porque se você é um tipo de pessoa que ouve tudo e só fica assim, ó, você é alguém que eclode. Você coloca para dentro. Isso é perigoso, porque vai se manifestar em sintomas físicos, por exemplo, dor no estômago, no fígado. O corpo fala, né? O corpo fala, né? O cortisol, por exemplo, para quem tem uma crise de raiva, ele fica no fígado por 3 dias. Uau. Agora imagina se a pessoa está dentro da igreja, cuidando da espiritualidade dela, mas ela não trabalha a emoção raiva. Ela vai ser uma pessoa adoecida. E o convite para Jesus é: vem para a sala da graça, vem conhecer a espiritualidade, mas vem também conhecer as suas emoções, entregar as suas emoções a mim para lidar da forma correta, né? Não fomos criados por Deus nem para eclodir e nem para explodir, né? Fomos criados para sabermos deixar as emoções virem e saírem. Elas passam por nós e elas saem, né? A gente tem ouvido bastante que há no meio cristão, na liderança principalmente, um número extremo de pessoas com depressão, com suicídio, uma série de consequências. Você acha que estar numa posição de liderança dentro da igreja que não lida com a questão das emoções, e principalmente por ser líder, isso também é proveniente disso, esse uso de máscara? Porque para quem o líder vai recorrer se ele tem que cuidar de todo mundo? E aí como é que fica, né? Porque às vezes até tem essa busca pelo membro. E o líder, né? Como você vê isso? Eu vejo que nós precisamos, enquanto liderança, tirar a capa de super-herói. Né? Nós não somos super-herói. Nosso super-herói é Jesus. Então, a própria igreja precisa olhar para os seus pastores como seres humanos, né? Muitas vezes a igreja coloca esse peso de uma perfeição na sua liderança. E aí elas passam a criar uma expectativa em cima da sua liderança. E quando aquela liderança muitas vezes se mostra cansado, triste, não vou mais naquela igreja, porque o pastor não tá mais aquela mesma pessoa, já não é a pessoa de antigamente. A minha parceira é colérica. Esse tipo de comportamento de membro e de pastor fortalece esse adoecimento. É muito então, triste. O pastor não liga mais pra mim. É muito triste. Então, o seu pastor ali não é um super-herói, ele é um ser humano. Sim. Ele vai errar também. Ele também está na caminhada da santificação, que também é graça de Deus, né? Não é pelo mérito nem desmérito, tudo é graça. Salvação é graça, crescimento espiritual, amadurecimento, liderança, tudo é graça de Deus. Então, nós precisamos olhar para os líderes, para os pastores com mais graça, sabendo que eles também estão passando pelo seu próprio processo de santificação. Mas a verdade, pastor, é que as pessoas não só para os líderes, né? Os líderes têm um peso maior, mas o mundo olha para a igreja com uma expectativa muito alta. Não, esse daí é crente, esse daí vai para a igreja, esse daí não. Então, qualquer coisa que a pessoa, vamos dizer assim, né, vacile,
mesmo não, você não precisa estar numa posição de liderança, existe já um peso maior de cobrança, né, da sociedade, das pessoas, porque essa pessoa, ela é cristã / religiosa. Então, se existe já essa sobrecarga num membro, imagina-se num líder, né? Imagina-se num líder, um líder de ministério, um líder pastoral. Então, essa é um assunto muito profundo, porque a gente pensa assim, não, vamos entender como se comportar diante dessa situação, né? Eu queria até aproveitar e fazer uma pergunta. Que conselho você daria para um líder? Já que existe essa cobrança, que já é sobre toda a igreja, mas pesa muito mais sobre a liderança, e a liderança que modela, né? Exato. A gente sabe que o comportamento da liderança modela a igreja inteira, né? A pessoa querendo ou não. Então, isso não é esperado que a igreja conduza o líder para que ele tenha um comportamento diferente. Sim. O que a senhora aconselharia hoje, né, para quem está nos assistindo, que é líder de alguma maneira, ou de grupo, de uma igreja, um pastor, um missionário, para que ele mude seu posicionamento e mude essa regra religiosa? Primeiro, compreendendo que você é um ser humano como um outro qualquer, que você depende da graça de Deus e que você precisa ter pessoas confiáveis, né? Alguém que você possa abrir seu coração de fato e dizer: tô chateado, tô cansado, tô tendo pensamento impuro, eu não sei, mas um ambiente seguro onde você possa dizer: tem essa guerra que eu estou enfrentando dentro de mim, dentro da minha mente, onde você não vai ser julgado. Por que acontece, pastor Elke? Em determinadas denominações, a pessoa ela usa máscara, a liderança usa máscara, porque se ela for colocar para os seus superiores, ela é retirada da sua posição. Isso é muito triste. Jesus, ele não descartava as pessoas, né? Você vê que Pedro negou Jesus, mas o que Jesus fez? Jesus colocou Pedro lá. Quando ele ressuscita, ele vem e chama Pedro. Tu me amas? Tu me amas 3 vezes, cura Pedro nessa pergunta, é uma pergunta de cura. Sim. E coloca Pedro como um apóstolo fundador da igreja. Sim. Né? Então, assim, você que está me ouvindo, que é um líder, procure alguém da sua confiança para que você não carregue os seus dilemas, as suas lutas sozinhos. Eu queria, aproveitando o gancho, a senhora, no outro episódio, a senhora falou sobre essa essência, que nós fomos feitos idênticos, né? E fomos feitos a essência do Pai, né? E o mundo foi quebrado, nós fomos quebrados. Como recuperar essa essência? Como ressignificar a nossa história, né? Porque é como se tivesse que voltar a fita. Como é que funciona isso para que a gente não reviva os mesmos episódios de maneira tão conturbada e possa viver um novo, essa nova essência? A gente volta a fita ou a gente joga a fita fora? A gente dá para Jesus, né? E aí ele vai fazer. Eu gostei da resposta. Nenhum nem outro. Nenhum nem na outro. prática, né? Que passos nós precisamos dar, né, para isso? Primeiro passo, você precisa ter um relacionamento com o dono da essência, aquele que é a essência, né? Através de oração, através de leitura da palavra, estando com um grupo de outras pessoas que têm o mesmo propósito que você está tendo, né? Não fugir da essência, é você estar sempre junto com pessoas que estão andando na mesma essência. Isso é muito importante, pastora, porque se você é fácil sair de perto daquele que é a essência, né? Então, e também reconhecendo que Deus, ele está, através de Jesus, ele está interessado numa transformação completa. Então, não é errado eu chegar um dia e dizer assim: estou cansado, por exemplo. Não é errado eu dizer: não quero comer em tal lugar hoje. Não é errado eu colocar limites, né? Não é errado eu tirar férias, por exemplo, é de Deus. Né? Não é errado eu expor a minha vulnerabilidade. Né? Estar com o dono da essência, com aquele que é a essência, é eu também trazer para dentro
da minha mente e se me tornar uma pessoa vulnerável. Porque quando eu me torno uma pessoa vulnerável, eu dou espaço para que Jesus me transforme. Porque mesmo estando dentro da igreja, liderando ou não, muitas vezes nós queremos desenvolver papéis. Aquela que cuida de todo mundo, por exemplo, dentro da igreja. Né? Todo mundo. Aquela que tem que estar cuidando o tempo todo. Ela pensa Salvadora. Que a utilidade dela é a essência dela, e não é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Jesus disse que você é. Você é perdoada, você é amado, você é protegido dele e você é cuidado. Sim. Nesse processo de santificação. Porque, pastora El, que também tem essa confusão, né, na maioria dos cristãos, de que vem para Jesus como você está, né? Salvação, Jesus te aceita como você está. Aí você vem para Jesus. Mas o processo de santificação, que é o nosso amadurecimento espiritual e emocional, e também entra no corpo, o cuidado com o nosso corpo, também é graça. Sim. Ela fala que vai começar a voar, né? Uma das coisas que a gente fala muito aqui, né, é sobre Jesus morreu pela verdadeira El, que Jesus morreu pela verdadeira Daiane, Jesus morreu pela verdadeira Angelita. E essa pessoa verdadeira, vulnerável, que precisa ser curada. Se a gente se fecha, coloca máscara, isso impede. É como um bloqueio. A gente cria uma capa e a gente impede, né, que Deus cure a verdadeira pessoa. E Ele te amou, né? Você que está nos assistindo, Ele te amou quando ainda era pecador. E Ele quer te curar, você, a pessoa real, e não a pessoa fantasiada. E eu quero falar para você que está nos ouvindo que Deus entende a sua dor. Você não está sofrendo sozinho. Essa luta não deve ser sofrida isolada. E eu entendo também, pastora Elke, que a maioria de nós, muitas vezes, não nos tornamos vulneráveis com medo da rejeição religiosa, da rejeição familiar, da própria rejeição da sociedade. Sim. Né? Então a gente precisa entender que o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele vem para nos libertar completamente, inclusive de nós mesmos. Uau. Eu queria aproveitar, falar aqui, né? Angelita foi a fundadora dessa igreja, pastora aqui por muitos anos, minha discipuladora, e queria agradecer muito pela liderança que nós temos, né? Pastora Elba, pastor Clenildo, sempre preocupados com o nosso cuidado, né? Desde que eu sou pastora, 2005, vai fazer 20 anos, gente, 20 anos esse ano. Todos os retiros pastorais nós tínhamos um cuidado. Não era cobrança pastoral, mas cuidado pastoral. E eu lembro, né? E eu costumo dizer que eu não poderia congregar ou servir em outro lugar se não fosse aqui. Porque desde sempre, todos os retiros era preocupado com a nossa vida, com a nossa essência. E eu lembro que a Penny, por exemplo, veio falar sobre leitura divina, sobre as estações da vida. Algumas vezes foi trazido pastores, terapeutas para nos ouvir, né? E para chamar atenção para a nossa vida emocional. Os retiros pastorais que a gente vai, tem terapeutas para ouvir a gente, para a gente poder se abrir, e isso tudo, né, me ajudou muito, né, a ser quem eu sou hoje e saber que eu estou no processo. E queria agradecer a Deus também por esse ministério, abrir, por exemplo, um programa que nós temos aqui na igreja, que é Águas Vivas, que é um programa que vai cuidar das emoções. A gente fica por 6 meses imersos num lugar de seguro, com pessoas que são facilitadores, que também passaram pelo processo. Aqui também foi desenvolvido, a partir dessa cultura da Vineyard, né, da cura integral, o Ministério de Aconselhamento, onde as pessoas de qualquer pessoa, independente de ser evangélico ou não, ser dessa igreja ou não, aberto para a cidade, onde você vai poder ser ouvido num lugar seguro, onde há confidencialidade. E você vai poder, a partir da Bíblia, poder receber um conselho, um auxílio. E quando a gente entende, né, que nós precisamos algo mais, né, a gente geralmente indica a terapia cristã,
psicólogos aqui da igreja, inclusive a gente costuma indicar também a Angelita, que tem feito um trabalho em cooperação. Eu queria até agradecer a cooperação, né? Eu sei que é o seu trabalho, mas isso tem cooperado muito conosco, né? Pessoas que a gente, discípulos que a gente instrui, fazer terapia com a Angelita, e tem sido um divisor de águas, né? E também agradecer, tanto agradecimento, né? Hoje, pastora Elba, juntamente com a Angelita e Diana, elas abriram, né, esse cuidado nacional para as pastoras, e eu louvo a Deus porque faço parte dessa rede de cuidado delas e tem feito muita diferença na minha vida. E eu agradeço muito. Amém. Isso é muito bom. Então, quero desafiar você, né, que está aí nos escutando. Busque a sua essência em Jesus e viva o propósito. E eu vou resumir o propósito em 2 palavras. O propósito é o dom, é a capacidade de você desenvolver alguma habilidade profissional da sua vida, que algo que te dá, que você se sente realizado, e amar o próximo. Deus te criou para isso, para você ser útil dentro da sociedade e para você amar as pessoas. Então você não precisa buscar propósito, inventar propósito, criar propósito. Não, é simples. O nosso Deus, ele é simples. Quando ele está nos tecendo no ventre da nossa mãe, ele já está dando a capacidade. Eu olho para a pastora Elke, por exemplo, uma empresária, uma empreendedora, uma mulher de negócio bem-sucedida, e ela consegue fazer as 2 coisas, né? Ser uma excelente pastora e uma excelente empreendedora, mas não foge de trabalhar com pessoas, né? Então, assim, o propósito de Deus para a sua vida, ele já determinou. Busque em oração, faça uma análise de você mesma e pergunte para você: o que me faz feliz? Aquilo que eu faço que me deixa feliz. E aí você vai lá e faz o melhor que você puder. E não esqueça de amar as pessoas, porque Deus nos chamou para amarmos os outros que estão ao nosso redor. Nunca sobre nós, né? Não, nunca foi. Nunca foi sobre nós. É sempre sobre o outro, né? Quando Deus derrama nossa vida, é pra gente transbordar, né? Para que outras pessoas sejam acessadas. Uma coisa eu tenho aprendido, né? Ela falou que eu tenho vários chapéus, né? Cuido de empresa e cuido da igreja, mas ao longo dos anos eu tenho aprendido que aquilo ali é temporal, é atemporal. Ela é uma coisa passageira. Então eu costumo dizer que eu sou do céu disfarçada de empresária, mas o que me realiza é a vida pastoral. E lembrar disso na empresa também tem feito diferença na empresa, né? Às vezes a gente está atendendo alguém lá e a pessoa costuma, tá caindo o cabelo, a gente vai verificar se está caindo o cabelo, porque às vezes são questões emocionais, separação, etc. A gente para a vida e fala assim: eu posso orar por você, ou leva lá para o escritório, quer ouvir a pessoa, enfim. Eu quero concentrar a minha vida, não... Aquilo ali só serve para o meu sustento e é temporário, mas naquilo que é eterno. E é muito importante a gente não esquecer disso. Para viver o propósito, só pensando na vida aqui e agora, é muito medíocre diante daquilo que Deus nos criou para ser, para fazer. Pensa no eterno, pensa naquilo que vai ecoar para a eternidade. Isso vai trazer um senso de valor, de essência do Senhor muito mais amplo, muito mais forte sobre o nosso coração. Creio. Sim. Poderoso, né, gente? Eu falei pra vocês que o assunto hoje ia ser profundo. Eu tô aqui só absorvendo, aprendendo. A minha cabeça tá tipo assim: olho pra um lado, eu olho pro outro, eu olho pra um lado, e só recebendo, alimentando não só, né, o meu espírito, mas também a minha alma, a minha mente. E como é importante a gente poder caminhar com pessoas que nos levam mais para perto de Deus, que nos ajudem a entender mais a nossa essência, que nos fazem com que a gente se conecte mais com o nosso propósito. E eu acho muito bonita a fala da pastora Elke, porque eu assumi recentemente a responsabilidade de cuidar da mídia da igreja, e eu já percebo o quanto isso me tira tempo, isso demanda energia, isso desvia o meu foco, né?
Mas ao mesmo tempo eu me sinto muito grata a Deus, porque eu posso de alguma forma ser útil para o reino. E quando ela traz essa fala de que isso é para o meu sustento, isso aqui é passageiro, mas a gente está focando em algo que é eterno, isso me toca muito. Porque eu, que estou cuidando de um ministério, tenho essa demanda, e imagina ela, que tem 7 empresas e cuida de toda uma igreja, de todos os ministérios, né? Então, mas eu creio, né, que Deus tem capacitado, Deus tem dado graça, Deus tem dado sabedoria para as duas, assim. E isso é bênção, né? É um privilégio a gente poder servir o reino. O pastor Átila diz uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim: o que muda aqui é só as nossas funções, os nossos papéis, mas está todo mundo servindo o reino. Sim. E isso é muito, muito abençoador, assim. Para fechar esse assunto que vocês trouxeram, eu assisti um podcast da Júnia na Lata, Sim. do Theo. Ela tem um podcast, da Zion. Ela tem um podcast só para mulheres, assim, ela fala de tudo, né? E eu assisti um podcast que ela convidou todas as líderes da Zion, todas as mulheres líderes da Zion, pra falar sobre basicamente isso que a gente tá falando aqui. E uma coisa que ela falou que eu achei muito profunda, ela falou assim: Deus me livre de um dia chegar ao ponto de achar que eu não preciso mais ser discipulada, não preciso mais ser cuidada. Eu tenho muito medo, muito cautela de chegar nesse limiar. E isso é muito verdade, porque a gente percebe, né, a quantidade de líderes que ou se colocam numa posição de super-heróis, ou que de fato não tem mais, não tem com quem conversar, não se sente seguro, um ambiente seguro para compartilhar. Então eu acredito que assim como essa palavra falou comigo, ela provavelmente deve ter falado com você aí também. Vocês querem dar as considerações finais? Pode falar? Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né? E dizer que quando nós não estamos vivendo dentro da nossa identidade verdadeira, que está na essência que é Jesus, nós caminhamos para um lugar de dor, né? É onde a gente quer ser útil, onde a gente acha que o nosso valor está no fazer e não no ser. Sim. Então o desafio para estarmos vivendo a essência com o nosso Deus é: seja e não faça. Sim. Seja a filha dele, seja a menina dos olhos de Deus, seja a redimida, seja aquela que está com as mãos abertas para ajudar outras pessoas, seja aquela que está com as mãos abertas para receber. Você acredita que tem gente que não consegue receber nenhum abraço porque acha que não merece aquele abraço, né? Então esse é o desafio, que a gente possa permanecer na essência que é Jesus. E estando nesse lugar, transformando Altamira, que Altamira possa ver as mulheres e os homens que vivem essa essência e dizer assim: eu quero isso para mim. Amém. Eu queria falar, talvez para líderes e pastores, dizer para vocês que eu faço terapia. Eu também faço. E tem sido um processo incrível. Eu faço terapia individual, eu faço terapia de casal, e isso tem me ajudado a viver o Evangelho, isso tem me ajudado a viver a essência do Pai, isso tem me ajudado a processar a minha história, a viver sem máscaras. E quem é da igreja sabe como a gente às vezes expõe coisas da nossa vida, e acredite, se você abrir sua vida, expor em ambiente seguro, depois você consegue expor em ambiente público sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter culpa. Porque uma das coisas, das maiores prisões que o inimigo causa na vida humana é medo, vergonha e culpa. Não se permita ser prisioneiro, seja livre em Cristo e viva a essência do Pai. Amém? Que Deus te abençoe. É isso, pessoal. Manda esse podcast para alguém que precisa ouvir mais sobre essência, mais sobre propósito, mais sobre identidade. Fala para assistir esse podcast aqui com a gente. Coloca aqui nos comentários o que você achou do nosso podcast de hoje. Não deixe de dar seu like e também não deixe de seguir a nossa conta oficial aqui da Vini Arte Central
Nós estamos aqui nos colocando à disposição para também edificar sua vida, para abençoar. Não esqueça disso. Um beijo e até o próximo episódio do nosso Vineyardcast.